Vera Esperança dos Santos Darves de Souza, Minister of Finance from Angola. In Angola, you're embarking on an equally ambitious transformation, trying to move investments away from oil into agriculture. How are you doing that and what challenges are you facing? Angola tem uma das suas grandes ambições, que é de transformar a economia da petrodependência para a agricultura. E como é que vocês estão a fazer isso e quais são os vossos grandes desafios? Vale dizer que o Ministério das Finanças está a participar de um fórum do Banco Mundial para captar investimentos ao Fundo Monetário Internacional e não só, e participou de várias entrevistas. Esta é uma delas. Trouxe aqui pedaços de 3 entrevistas, onde a Ministra fala de forma mais aberta possível sobre a economia da Angola. Fica aqui até o final das entrevistas para perceberes qual é a visão, qual é o outlook que a Ministra de Angola tem em relação a Angola, porque ela conhece melhor os segredos da economia angolana e às vezes quando vai falando das coisas sai uma ou outra coisa que só teremos acesso se nós estivéssemos a trabalhar no Ministério das Finanças. Já que nós não estamos lá, quando ela é entrevistada, aproveitamos saber a saúde ou da saúde da nossa economia. Thank you, Rajini. First of all, it's a change of mindset. We need to make sure that we create awareness about the importance of diversifying the economy and pursuing business that where the profit is not so quick, but it's well paid and with a good and positive impact. So we are building on that and we are seeing the interest coming. I will be totally honest with you, we are seeing a strong movement in terms of familiar agriculture, small farmers, but we need to keep working to scale up the commercial agriculture. Vou aqui traduzir passo a passo para não me perder. Ela disse que, primeiro, perguntaram-lhe o que é que Angola está a fazer para poder transformar a economia angolana da petrodependência para a agricultura. Ela falou aqui que primeiro é a mudança de mentalidades, né? E também de percebermos a importância da agricultura para a nossa economia e disse que nós angolanos não devemos estar muito atentos com as receitas rápidas, como por exemplo petróleo, matéria-prima e não só, né, que já dando exemplos. E disse também que está já a se observar em Angola uma grande mudança de paradigma econômico, ou seja, já há muita produção, apesar de ser ainda doméstica, angolana, que está a servir para a economia angolana. Ou seja, já está a haver aqui uma recuperação da economia angolana virada à agricultura, mas com olho na agricultura familiar. The challenges are basically the same for both sides, infrastructures, roads good enough to make sure that we move the production from the farms to the city centers, cool storage rooms, good conditions to make sure that we keep the products in as good as possible for a long period of time. The financial system reshape itself to accommodate the agribusiness, calibrate the insurance, the agri-insurance solutions, and having the bank, the investment rooms of the banks ready to attend that specific niche. Liquidity as a whole of the system being available to support and know-how. Soils productivity, how to scale up production. So putting a lot of energy on those 3 variables will help us to support the families to produce even more and became formal, became profitable, that business, not only to eat, to maintain themselves, but also to earn money for this and attract more commercial agriculture to increase our potential to also export. Portanto, a nível de desafios, a ministra disse que em Angola tem muitos buracos nas estradas. Está mentira. Falta estradas, okay, a nível de desafios, para poder aqui escoar as mercadorias, a produção agrícola a nível interior para fora. A nível de infraestruturas também há falta, há escassez. Okay? Acho que a ministra aqui fala da industrialização da agricultura.
ok? Ela está a responder à questão ligada aos desafios que Angola está a enfrentar para abandonar a petrodependência. Também falou aqui que há uma deficiência no sistema financeiro, ok? Bancos e não só. Problemas ligados ao armazenamento da produção que Angola tem nesse momento, que é pouca atenção, porque a ministra aqui mencionou que essa agricultura ainda está a ser feita pela agricultura de subsistência, pelas famílias, ponto. Falando em famílias, também ela disse que aqui um dos grandes desafios é financiar essas famílias para que o que elas produzem não chegue apenas para as alimentar, mas como também para elas ganharem dinheiro com isso, para também escalarem essa produção. Também falou que falta aqui investimentos, ou seja, aqui a ministra explicou quais são as deficiências que Angola tem em relação à agricultura. Ponto. A nível de comentários, essas faltas aqui são reais, acredito, porque Angola não há produção mesmo agrícola, porque não há esse compromisso ainda, ok? Esse compromisso, se houvesse, teríamos muito mais estradas para fazer circular aqui o pouco que se produz nesse momento. Se houvesse, teria muito mais investimento público, nacional. Não vou dizer que investimento estrangeiro, porque é coisa dos outros, mas público nacional para a agricultura. Okay? Nosso hoje é do ano passado, deste ano e do próximo ano. Já teríamos visto aqui um budget de maior relação aqui à agricultura. Eu também falou aqui em relação aqui ao financiar a produção familiar para que essas famílias possam ganhar dinheiro com isso e também aqui escalar. E ela disse que, a senhora ministra aqui falou que o grande problema tem a ver com o financiamento e também com conhecimento, know-how, a nível dos angolanos em investirem mais na agricultura, também a nível dos pequenos agricultores. Ponto. Eu acho que concordo com a ministra e foi clara em dizer quais são os desafios que Angola enfrenta. Agora, por que não há compromisso? Por que não se investe nisso? Por que o governo angolano não gasta mais dinheiro com a agricultura? Esta é uma pergunta que também, se calhar, a ministra devia responder, mas não respondeu e eu também não tenho aqui como comentar, porque eu não sei por que razão o governo angolano não investe pesado, com fundos públicos mesmo, para a agricultura. Temos aqui, pelo menos, todos nós tenhamos da boa fruta, das boas verduras, bom de melhor para comer e também para exportar. Ponto. Vamos agora passar para outra entrevista, essa aqui em português e é muito mais leve. Olha, eu vou começar por lhe perguntar uma notícia que está a correr, que, portanto, estaria a negociar um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional. O que é que se passa nesse aspecto? Na verdade, o que aconteceu é que o Ministério das Finanças solicitou ao Fundo Monetário Internacional uma nota técnica sobre possíveis opções caso Angola decidisse pedir um programa, né? Solicitar um programa. Essa nota foi preparada, foi partilhada e está a ser internamente analisada pelo Ministério das Finanças, de modo que ainda não é uma discussão política a nível do governo. Portanto, também nada sobre um empréstimo ou a quantia que isso envolverá? Não estamos nessa fase. Estamos na fase de avaliar as opções versus o momento económico e social que Angola vive. Ponto. Isto é sensato, ok? Eu quero o empréstimo do Fundo Monetário Internacional, isso aqui é a ministra, e antes de pedir este empréstimo, eu quero que tu me envies a lista de produtos que tu tens. Por aqui uma avaliação técnica, ok. Envie-me a lista de produtos que tu tens. Quais são os tipos de crédito que você tem para me emprestar, e eu vou avaliar em relação à dívida que já tenho contigo, as taxas de juros, o momento que estou a viver, aqui o meu cash flow, como é que está, como é que não está, porque Angola precisa de dinheiro, quer dinheiro, mas está aqui a ter cautela antes de pedir este empréstimo ao Fundo Monetário Internacional. É inteligente fazer isso? É inteligente ter cautela, ter calma. Angola precisa de dinheiro, sim, mas quanto mais racionalidade você tomar uma decisão econômica, até porque mesmo a economia é uma ciência filosófica que nos ajuda a tomarmos decisões racionais. Por que eu quero esse dinheiro? Para fazer o quê? Se não der certo. Portanto, aqui está a usar o seu conhecimento em economia para responder essa questão. Agora, se é isso mesmo que está a acontecer, se este atraso no financiamento do FMI para Angola deve-se mesmo a isso, porque o que se sabe é que o FMI é que costuma colocar condições. Queres dinheiro? Dá-me aqui a tua situação financeira e econômica para melhor saber como é que tu estás e se eu te posso emprestar ou não. Aqui Angola está a dizer que pediu uma ficha técnica para que vocês nos possam dizer o que é que vocês têm e depois nós decidiremos de facto queremos ou não queremos aqui o vosso dinheiro. É aqui agora parece que inversão de valores. Eu preciso sim de dinheiro, mas quero saber qual é a variedade de produtos que tu tens e quando eu quiser vou sim senhora te pedir. Ponto. Qual o impacto desta visita do presidente Joe Biden em termos económicos? Principalmente tendo em conta o corredor do Lubito. O corredor do Lubito, claro está virado
para as exportações vindas do hinterland africano, mas em que é que isso pode beneficiar Angola e o impacto da visita de Joe Biden? Acha que tem algum impacto económico? Sim, acaba por ter, porque fica claro que as relações entre os dois países estão boas e são sólidas, e é um sinal forte para os empresários angolanos e os empresários americanos relativamente à solidez dessa relação. E isso cria motivação natural para ir a Angola, conhecer Angola, explorar oportunidades, porque se tem consciência de que Angola está no radar dos Estados Unidos e que é um parceiro relevante. Relativamente ao corredor de Lobito, o que nós queremos assegurar é que no final do dia não seja apenas uma linha férrea que transporte minerais de um lado para o outro. Queremos é que todo o potencial logístico se desenvolva em torno do corredor e que também surjam novos negócios à volta do corredor. Por isso é que é importante que empresários angolanos e americanos se motivem para oportunidades que surjam à volta do corredor, do ponto de vista de logística, do ponto de vista de transformação de minerais, do ponto de vista de produção agrícola, do ponto de vista de serviços, de modo que há muita coisa que pode ser feita e esperemos nós que a linha férrea seja apenas um catalisador. Aqui eu senti aqui uma certa insegurança, ok? Primeiro, a resposta da ministra ao dizer que a vinda de Joe Biden em Angola é o sinal de que os dois países têm ótimas relações, concordo, porque eu só viajo, enquanto presidente, para um país que eu tenho boas relações ou para um país que eu quero ter boas relações. Não importa o motivo das relações, se é de exploração, se é bilateral, se é de igualdade, se é de complementariedade. Eu quero ter boas relações com aquele país, eu vou para esse país. Claro, é sinal de que Angola e América barra governo democrata, que agora a história mudou, que vem agora os republicanos, a história é outra. Eu gravei no outro vídeo, ainda de hoje, quando avaliamos aqui a eleição de Donald Trump, como é que será a próxima relação entre Angola e América, ok? Eu acho que vai haver sim um grande esforço de Angola para que a boa relação que se fala aqui permaneça, ok? Veremos quem será o enviado americano para a África subsaariana, veremos quem será o embaixador americano em Angola, ok? Tudo isso vai mudar, porque o embaixador pode estar em Angola para trabalhar no sentido de que haja relações econômicas boas ou então para fiscalizar o governo angolano. Ponto. E também para defender os interesses dos americanos em Angola. Ponto. Mas aqui voltando ao comentário, a resposta da ministra, vale dizer que eu senti uma certa insegurança ao dizer que, quando a ministra disse, queremos assegurar que essa relação não seja apenas para escoar recursos naturais, ok? É um sinal de que a América e a Europa estarão tão presentes nesse projeto que Angola não tem a garantia total de que poderá defender aqui os interesses da Angola, da África, em relação a esses recursos. Por isso é que a ministra diz, queremos assegurar, ou seja, está assim, não há garantia de que vamos assegurar. Portanto, aqui é a pequena insegurança que eu senti durante a resposta da ministra. Até porque também, até quando esse projeto começar a funcionar, não sei se até lá a senhora Vera Davis ainda será a nossa ministra ou não, mas aqui está a deixar claro que, de facto, não tem tanto poder, assim, poder garantir que, de facto, os angolanos não hão de, os africanos, nesse caso, não hão de perder grande parte dos seus recursos naturais, ganhar apenas do ponto de vista doméstico, que são as pequenas lojas que vão surgir durante a linha férrea, a circulação de bens e serviços de encomendas também, pequenos empregos, ok? Ela quer aqui, estou sempre a repetir, está errado. A senhora ministra quer aqui garantir que, de facto, a Angola tenha mais controle sobre o projeto, o que tenho dúvidas, porque o financiamento é americano, o conhecimento é americano e europeu, e o nosso é apenas o terreno. Ponto. Olha, uma questão que é posta muitas vezes por angolanos é que não têm acesso a divisas. Não há dólares. Como é que você vê isso? É algo que dificulta, claro que dificulta a vida das pessoas que queiram comprar coisas em moeda estrangeira, mas para o mundo empresarial angolano, há ainda esta falta de divisas? Qual é a situação atual? Eu diria que é sazonal, não é? Depende muito da oferta, de modo que há momentos que a oferta é maior
temos as empresas petrolíferas, por exemplo, a vender mais, temos o Tesouro com maior disponibilidade de divisas e também vende, e aí o tema não se coloca. Há outros momentos em que a oferta é menor, de modo que ou o Tesouro não está a vender porque também tem compromissos em dólares, ou as petrolíferas estão a vender menos e a pressão é maior, de modo que é volátil. Né? A forma estrutural de resolver isso é, temos cada vez mais oferta local dos produtos que normalmente são aqueles que se procura no exterior, sejam eles alimentos, sejam vestuários, sejam medicamentos, seja saúde. Exato. Foi uma questão saúde que foi e educação, assim. Porque há muita pressão por isso, porque há muitas pessoas com os filhos a estudar fora de Angola e há muitas pessoas a fazerem tratamentos médicos em Angola. De modo que o governo está a fazer tudo e tem que continuar a fazer para aumentar a qualidade da educação e da saúde no país, para que seja menos uma fonte de pressão de divisas. E o tema da produção agrícola, o tema da segurança alimentar, o tema de fábrica de medicamentos para produzir pelo menos aqueles que são mais procurados, antipalúdicos e os paracetamóis da vida, e assim ser uma fonte menor de pressão. Isso é de um lado. Do outro lado é identificar outros produtos e outros serviços que possam gerar moeda forte, se os exportarmos para além do petróleo. Eu ia lhe perguntar mesmo isso, porque, portanto, o petróleo continua a ser a esmagadora maioria da fonte de rendimentos. Temos uma exportação muito interessante de algumas frutas, bananas, por exemplo, estamos a exportar bastante, pedras, granitos e mármores, estamos a exportar bastante. Madeira, gostaríamos de exportar mais produto acabado, mas estamos a exportar bastante a madeira em bruto. Mas a escala. O tema ainda é a escala. Comparando com aquilo que é a escala de exportação de petrolífera. Né? Portanto, há aqui duas perguntas. Primeiro tem a ver com o petróleo, que é uma pergunta que, de facto, a ministra já respondeu na outra entrevista. E outra pergunta tem a ver com as divisas. Né? Nós não temos divisas. E a ministra aqui deu uma resposta realista, ao dizer que é sazonal, porque depende muito da variação da economia internacional. Né? Quando Angola vende muito petróleo e aparece mais alto, há muito mais divisas. Quando o Estado injeta mais dinheiro na economia, há muito mais divisa. E o Estado só injeta dinheiro na economia quando o mercado por si próprio não consegue gerir divisas e quando também, claro, conseguiu colocar algum dinheiro nas reservas e esse dinheiro consegue tirar de lá e colocar na economia. Ponto. É o que costuma acontecer e a ministra respondeu com toda claridade. Aqui não há muito a se acrescentar. A nível de soluções, a pergunta não foi feita. Aqui devia-se perguntar o que é que Angola está a fazer para poder ultrapassar esse problema. Okay? Simplesmente a ministra aqui deu uma aula de economia a todos nós, só que ao jornalista, também a todos nós, né, explicou o que Angola podia fazer para conseguir reduzir a dependência, né, do petróleo e da injeção do Estado, de divisas na economia. A ministra deu-nos aqui uma aula de economia, simplesmente. Okay? Falou produção nacional, falou de exportarmos mais, produzirmos mais. Isso aqui nós já sabemos. Né? O que se quer saber é o que Angola está a fazer para que essa dependência das divisas, da venda de petróleo e da injeção do Estado, que são muito arriscadas, porque se o petróleo não estiver a vender a preço alto e a grandes quantidades, falta divisa, e o Estado não vai ter muito a buscar divisas, porque as divisas do Estado vêm também do petróleo. Portanto, estamos aqui todos nós família, nós Estado, dependermos do petróleo. Portanto, a pergunta para esse problema aqui não foi feito e também a ministra não respondeu porque deu-nos apenas uma aula de economia, que é como é que Angola pode se livrar da dependência do petróleo e do Estado para a obtenção de cada vez mais divisas. Tell us a little bit about how you see this very challenging world from your point of view, and particularly more broadly for sub-Saharan Africa, other countries in your region, though of course they're all very different. And we understand that in many countries in the continent and even elsewhere, the cost of debt interest has obviously risen,
The fiscal cost of debt has risen and it is squeezing out absolutely essential social services, education, and so forth. And that gives tragic choices to politics. Could you describe how you see that situation? And later on, we'll talk about some of the solutions, global and domestic. How do you see that? Como é que tu vês a situação global e da África em particular em relação ao custo de vida, que é muito alto, as taxas de inflação, que são muito altas, as taxas de juros e as dívidas dos países africanos são muito altas? Como é que os governos africanos estão a enfrentar esse desafio entre a curva apertada, né, dos custos do Estado, dos desafios financeiros do Estado, com expedido as soluções, as solicitações, a pressão popular das famílias em relação à saúde, à educação, aos serviços sociais? Né? Como é que vocês estão a encarar isso? Essa curva apertada entre os vossos ganhos e a pressão do povo? Thank you. It's a huge challenge because at the same time, we need to make sure that we keep our debt sustainable, our macro environment right, but the citizens are there waiting for answers. Kristalina mentioned they are starving, young population waiting for jobs, and a lot of political and social pressure. I think a good start is to make the right choices and picking the projects that will have as much economic and social impact as possible. Because with so a tight fiscal space and with limited liquidity available, we need to be very wise making choices. On top of that, we need to build internal capacity in terms of know-how, in terms of strong institutions, and in terms of tackling informality and broaden the tax base. So we need to be doing our homework just to make sure that we compensate that external challenging environment with some strength internally. For that to happen, we need to do a very real and transparent diagnosis and with technical assistance with coming from all over the world, manage to fix the situation that need to be fixed. I'm talking about, for example, regulatory framework to make possible to private sector to get in electricity and water. In some cases, it's possible with a PPP, with taking advantage of structures like MIGA, like ATIDI, establish a partnership with the private sector with a warranty to mitigate the risks. I'm talking about the fiscal environment and looking at the region of countries that are less developed and how we can leverage fiscal benefits, but considering at the same time making sure that the economy is as digital as possible and the public administration is efficient to make sure that everybody is paying in taxes. We are talking about the efficiency of the utilities to make sure that they are not adding additional stress because the treasury do not need to keep putting money to them to stay alive. So we need to keep implementing reforms that can attract the private sector to compensate that inflows that are not so big. On the debt side, we need to look to the external debt and the internal debt. First of all, making sure that the portfolio that we already have, we can manage it in a way that is costly. Proactive debt management, liability operations, internally and externally to reduce the costs and strengthen the line. And after that, the new debt needs to come at a reasonable cost. So managing all these always begin with good choices.
Mais uma vez aqui, né, a ministra realmente disse que é verdade que existem muitos desafios em África, os desafios são grandes, desde as dívidas, desde a pressão das famílias, os jovens querem emprego, por causa do desemprego também, mas ela fala aqui também das soluções, né, várias soluções, né, o que é que temos que fazer. Mais uma vez, né, dá aqui uma aula de economia aqui ao jornalista e a todos nós, ok? Não é o que eu esperava, do ponto de vista da resposta, o que é que o governo angolano, por exemplo, em particular, e africano, né, governos africanos, têm feito nesta curva apertada entre os desafios do Estado, né, dívida e as taxas de juros não só, portanto, a ministra fala aqui, temos que fazer trabalho de casa, temos que ter uma base inteligente, tomar aqui decisões, começar pelos projetos mais sustentáveis, fala aqui que podemos também chamar aqui, vai lá, auditores internacionais e externos, mas aqui a focar no trabalho de casa, claro, está daqui uma aula a África, Angola, que Angola, nós temos, só que você é ministra das Finanças, né, a dizer que tem que se fazer trabalho de casa. A pergunta que se coloca é, lá em casa, está-se a fazer o trabalho? Não está-se a fazer o trabalho? Falou aqui que é preciso darmos aqui diagnósticos reais sobre a economia dos nossos países, ok? Fala aqui que temos que trabalhar na redução das desigualdades, fala aqui que temos que trabalhar na administração pública, na informatização dos serviços, garantir que todos possam pagar impostos e para isso é preciso informatizar o sistema. O próprio Ministério das Finanças, já aqui abro parênteses, eu não sei se tem controle da fiscalidade nacional. Vale dizer que Angola tem um mercado informal extenso e a formalidade da economia angolana é trabalho do Ministério das Finanças. Portanto, há aqui, ministro, a nos dar uma aula de economia, quando também há um desafio grande em Angola em relação aqui à informatização de todos os angolanos que trabalham, não só para que possam pagar impostos, para que também os seus rendimentos sejam reconhecidos. Todos nós contribuímos, né? Todos nós pagamos imposto indireto, o IVA, por exemplo, todos nós pagamos. Né? Se eu já trabalho, né, tenho o meu negócio, se as minhas receitas, os meus gastos são reconhecidos pelo Estado, quando eu tenho lá o meu portal das finanças, está lá a minha página onde está lá todos os meus gastos, ok? Quando amanhã me faltar alguma coisa, mesmo também a nível de financiamento, a minha contribuição fiscal também pode contribuir para que eu possa garantir aqui um ou não empréstimo, ponto. Mas eu acho que ao tocar, por exemplo, nas políticas públicas, na digitalização, aqui em fazermos trabalho de casa, em dizer que temos que ser transparentes aqui ao darmos diagnósticos das nossas economias, dá sim as soluções possíveis para esse problema, mas mais uma vez aqui a ministra dá uma aula de economia a todos nós e consegue assim safar-se da resposta que nós economistas, e nós também queremos partilhar aqui com vocês essas informações, saber o que realmente está a acontecer em África e Angola em relação a esta luta entre a necessidade das famílias, que é emprego, bem-estar, segurança e não só, e aqui, né, a obrigação do Estado que é de garantir pelo menos esses serviços. E aqui, quando a ministra fala aqui de fazermos o trabalho, temos que garantir que fizemos o trabalho de casa, está a dizer que claramente há muitas lacunas nas nossas economias. Garanto também, irmão, que fizeste like neste vídeo, que te inscreveste no canal. Se esse vídeo aqui atingir 1000 likes, eu vou trazer aqui mais pedaços dessas entrevistas. Estamos juntos, até o próximo vídeo, que Deus nos abençoe. Amém.